senão a ti somente. A despeito de toda a riqueza que Davi tinha, ele depositava a sua confiança. Ele dizia que o Senhor, ele possuía o Senhor, era a única coisa que ele possuía. E nesse momento, quando eu leio esse texto, eu imediatamente me lembro de João 6,68, na passagem emblemática que Jesus percebe que uma multidão se afasta dele, porque ele tinha feito um discurso duro, e naquele momento, Pedro, tomado da sua intrepidez, e Jesus, como sempre, confronta os discípulos, e ele fala: olha, vocês querem fazer como eles? Em outras palavras, se querem ir, que vão agora, que vá agora. E Pedro, tomado pelo Espírito e com sua intrepidez, ele dá uma resposta maravilhosa. Ele diz assim: a quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Meus irmãos, a nossa herança é o Senhor. Sem Ele, nós nada podemos fazer. A palavra diz isso. Então que nós possamos fazer como o rei Davi, que mesmo diante de tanta riqueza, ele diz: não possuo outro bem senão a ti. O nosso maior bem, meus irmãos, apesar de nossos filhos serem bênção, de nossa família ser bênção, o nosso bem maior de todos é o Senhor, é a nossa herança, irmãos. É Ele que nos garante vida eterna. Amém? E meus irmãos, olha que interessante, a partir do versículo 3, Davi começa a tratar não mais da relação dele com Deus vertical, ele começa a falar mais da relação horizontal, com os homens. Como um homem que guarda, que pede para o Senhor, roga para que o Senhor guarde ele, que diz que o Senhor é o único bem que ele possui, como é a relação desse homem com as pessoas? Parece haver aqui, meus irmãos, uma correlação entre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós guardamos, pedimos para que Deus nos guarde e depositamos a nossa confiança em Deus, automaticamente as nossas relações pessoais são transformadas. Vamos ler o versículo 3 e 4. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Meus irmãos, Davi buscava profundamente o Senhor. Davi tinha um relacionamento muito profundo com Deus. E ele sabia da importância de ter esse relacionamento. Por isso que ele pedia para que Deus guardasse ele. Por isso que ele dizia que Deus era a herança dele. Era tudo que ele tinha, é o bem mais precioso. E como ele achava que Deus era o bem mais precioso? Ele pautava, pastor Rogério, as relações pessoais dele, baseada nesse amor por Deus. E ele dizia, em outras palavras: olha, eu estou do lado dos santos, é um prazer muito grande estar ao lado dos santos, porque isso fortalece a minha relação com Deus. Estando com meus irmãos, e nós devemos fazer a mesma coisa, meus irmãos, estando nós aqui em comunhão, isso nos aproxima de Deus. E para Davi isso era fundamental. Tanto é que no versículo 4, no versículo 4, ele faz o oposto. Assim como o Salmo 1, ele fala o quê? Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Em outras palavras, meu prazer está na comunhão, com a comunhão dos santos. Estar com eles me aproxima de Deus. Por outro lado, estar com quem pratica a iniquidade e adora outros deuses, nem os meus lábios pronunciarão o seu nome.
E eu lembro imediatamente do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, que nós possamos estar em comunhão, que nós possamos estar conectados